Então, gente, continuando, né, a respeito da assistência intra-hospitalar a pacientes com algum problema de patologia respiratória ou insuficiência respiratória crônica. Depois que levamos o decúbito, vamos instalar oximetria, né, que é o oxímetro, realizarmos o acesso venoso e observar sinais de piora, como diminuição da consciência, diminuição da saturação e cianose. Continuar verificando sinais vitais e avaliar o padrão respiratório sempre. E agora vamos falar sobre eliminações, meus amores. Primeiro, incontinência urinária. O que é isso? Qualquer perda involuntária da urina, tá certo? Ela pode ser incontinência mista ou funcional. O que seria incontinência mista? É a queixa de perda involuntária de urina associada à urgência e também aos esforços. Ou seja, aquela pessoa deu vontade de urinar, ela não consegue nem prender. Isso é urgência urinária, né? E também por esforço, a pessoa pega um peso, faz algum movimento brusco, então acaba urinando, tendo essa perda involuntária da urina. E também incontinência funcional. Está relacionada à incapacidade de chegar ao banheiro por limitações físicas, déficit cognitivo ou limitações ambientais. Bem, prevalência aumenta com o envelhecimento, é maior nos idosos institucionalizados, ou seja, que estão em instituições de longa permanência, e é maior também em mulheres. Impacto da incontinência urinária no idoso. Restrição da atividade física, isolamento social, baixa autoestima, insegurança, depressão, institucionalização e alto custo financeiro. Fatores que favorecem a incontinência urinária no idoso. Diminuição da capacidade elástica da bexiga, aumento das contrações desinibidas do destrusor. Gente, o destrusor é um músculo que nós temos, tá certo? Que nos auxiliam na região mais baixa para urinarmos também. Alto volume residual é aquela pessoa que urina, mas que sempre fica residual na bexiga urinária. Menor velocidade do jato urinário, né? É bem fraquinho o jato urinário, isso faz o quê? Volume residual também. Ação muscular e esfincteriana é quando a questão está na região do músculo, naquela região, então nos esfíncteres, não é? E alguns medicamentos, principalmente aquele que é de baixa pressão, né? Que são os diuréticos. Aqui nós temos alguns tratamentos, né? Esvaziar intervalos regulares e determinados em caso de necessidade ou não. E conforme, gente, vai se passando o tempo, esses intervalos podem aumentar. Ou seja, por exemplo, é decidir com o paciente que ele vai urinar a cada 2 horas. Vamos supor. Aí deu vontade de urinar, ele não vai agora, espera um pouquinho, não é? Espera 5, 10 minutinhos, depois de um tempo vai aumentando esse intervalo, tá certo? Contrações máximas do assoalho pélvico, né? A gente tenta contrair o assoalho pélvico, botar aquela pringente, tentar sugar com o movimento de o quê? Não sei se, porque não dá pra explicar corretamente aqui no vídeo, não é só mostrando mesmo o que é as contrações máximas do assoalho pélvico. Compressões do períneo. O períneo é um músculo, gente, que fica entre canal vaginal e a abertura do orifício anal, né? É pequenininho, mas aquele músculo é muito importante pra gente. Distração e relaxamento também são algumas formas de tratamento. Quando o paciente tem alguma incapacidade cognitiva, a gente também vai definir intervalos miccionais, não é? Por exemplo, 3 horas ele urina. E quando a gente sabe que for daquela hora, a gente convida ele até ir ao banheiro. Desculpa, gente. Vamos lá. Utilizar a sinalização de trajetos e portas, quando houver compreensão do idoso, né? Colocar na portinha, na parede. A sinalização até ele chegar ao banheiro. E facilitar o vestuário, né? Usar roupas simples de serem tiradas para que ele possa urinar. Orientar o cuidador sobre manifestações não verbais que indicam a vontade de urinar, ou seja,
Quando o paciente apresenta alguma característica, é quando a gente tem que ter certeza que ele vai urinar. Idosos com demência, colocar a sinalização do banheiro, barras de adaptação, também fora do banheiro, urinol, cadeira higiênica, adaptação de roupas, né, usar velcro, elástico para que ele tire com facilidade, melhorar a comunicação de alguma maneira, estimular a independência dele, para que ele tenha privacidade também, identificar os sinais de que ele quer urinar, não é? E também terapia comportamental, com um diário, o horário que ele vai urinar, sempre. Mais treinamento de hábito, né, com aqueles intervalos direitinho. Aqui nós temos a cadeira sanitária higiênica, né? E os demais são urinol. Aqui vocês conhecem como papagaio no hospital, né? É masculino e feminino esse daqui, tá vendo? Coloca-se o pênis aqui dentro. E aqui é o feminino. Modificações ambientais para esse paciente. Aumento da altura do vaso sanitário. Porque se for muito baixo, ele vai ter que se abaixar demais e corre o risco dele cair. Barras de apoio, iluminação bem legal. E alguns medicamentos também são utilizados, né? Caso seja necessário. Oxibutinina, tolterodina, trospium, solifenacina e darifenacina e também estrógenos. O estrógenos é indicado quando o problema é hormonal. No caso, na mulher. Incontinência fecal é a perda involuntária de gases ou fezes por uma dificuldade de controlar voluntariamente a eliminação deles, certo? Ela pode ser um vazamento ocasional ou total perda do controle mesmo. Aqui tem algumas causas, gente. O canal anal ele é constituído por um esfíncter interno e externo, que seria como se fosse uma portinha, tá certo? E ele é envolvido pelo nervo chamado pudendo. Todas as vezes que esse nervo pudendo sofre algum tipo de lesão, a pessoa pode desenvolver sim incontinência fecal, tá certo? Porque não vai ter mais aquela comunicação neurológica com aquela região. Outros tipos de patologia são acidente vascular encefálico, diabetes mellitus, esclerose múltipla. No caso, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, tá certo? Nas pessoas idosas costuma ocorrer redução no número de células do períneo, fechamento dos esfíncteres. Isso vai tornar o quê? O canal anal insuficiente ao fechamento dele e vai ficar com incontinência, gente, tá certo? Acima de 70 anos é bem comum isso acontecer devido à baixa renovação celular das células daquelas regiões, não é? E nas mulheres aumenta por causa devido a partos via vaginal que pode ter levado a uma lesão do períneo. Tratamentos incluem fortalecer o músculo do assoalho pélvico, né? Para isso precisa ter um educador físico, um fisioterapeuta. Estimulação elétrica, que é fazer estímulos elétricos sobre o nervo pudendo. E cirurgia e uso de medicamentos. Também pode ser utilizado medicamentos antidiarreicos, não é? Para diminuir. E laxantes, para poder controlar o intestino, não é? Terminamos a parte de eliminações. Vamos agora para cuidados em gerais com o idoso. Proteger todas as saliências ósseas, não é? Com travesseiros, pequenas almofadas ou lençóis dobrados em forma de rolo, se esse paciente for acamado, para prevenir lesão por pressão. Mudar de posição a cada 3 horas, né? Se ele está sentado, deitado, fica sentado. Levar os idosos para tomar banho de sol diariamente, ou antes das 10 horas, ou após as 16 durante 15 a 30 minutos. E aqueles pacientes que ficam em cadeira de rodas constantemente ou poltrona, é orientado que a cada 15 a 20 minutos ele passe um minuto, não é? Com o corpo livre daquele peso, tá certo? Tenta ficar um pouquinho em pé durante 1 minutinho. Fazer massagem abdominal diariamente, né? Um pouco antes do horário programado para evacuação, de preferência antes do banho. Essa massagem abdominal, gente, é feita começando do lado
direito da parte inferior, não é que começa a parte do intestino grosso, que é produtora de fezes, né, amores? Tem um cólon e vai subindo, não é? Para poder pegar cólon ascendente, descendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Movimentos o que? Circulares, nesse quesito o que? De pegar o intestino. Lembrando que quando a gente vai olhar o intestino, eles são o quê? Como se fosse quase um quadradinho, não é isso? No abdômen. Eles são assim, não é? Seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Então, a gente vai seguir assim, ó, com movimentos circulares. Fazer esse movimento de massagem da direita para a esquerda, da inferior para a outra inferior, para que possa auxiliar na produção de fezes, mobilidade intestinal, tá certo? Flexão de dobrar, movimento de dobrar as pernas sobre a barriga, se possível, também ajuda a eliminar gases e fezes também. Periodicamente, pelo menos 2 vezes na semana, a gente é orientado que se faça uma higienização na dentadura do paciente. Você pega meio copo de água comum com 3 gotas de água sanitária por 30 minutos, não é? Deixa lá. E depois que passou os 30 minutos, se lava com água abundante, tá certo? Para evitar, assim, não é? Algum tipo de infecção. E depois que a gente faz isso, a gente lava com sabão neutro ou sabão de coco, tá certo? E tira todo o residual. Em relação à língua, ela deve ser massageada com escova macia ou raspador de língua para remoção de sabor lingual, gente, que é aquela coloração esquisita na língua. Como se faz isso? Você vai fazer uma solução de bicarbonato de sódio na proporção de 1 colher de café de bicarbonato de sódio em um copo de água. Depois, vai molhar a escova de dente nessa solução, ou a espátula envolvida com gaze, ou o próprio dedo indicador com gaze, e vai fazer a limpeza sem esfregar, tá certo? Movimento suave de dentro para fora. Manter os horários de refeições a fim de manter essa regularidade do funcionamento do intestino, ou seja, todos os dias naquele mesmo horário o paciente deve se alimentar para ter uma regularização intestinal. Outra coisa, o idoso ele não deve caminhar de chinelo, e sim com um calçado fechadinho para evitar quedas, não é? Aqui eu coloquei alguns exemplos de nutrientes importantes após 60 anos, como cálcio, zinco, selênio, magnésio e as devidas fontes, tá certo, meus amores? Seja de proteína animal a vegetal, porque é necessário ter uma nutrição completa para que aconteça ainda todo o desenvolvimento. Aqui eu continuo falando sobre potássio, ferro, vitaminas do complexo B, como vitamina B6, B9, B12, vitamina A, E, C, D, tudo aqui, ó. Pois tudo aquilo que a gente precisa, não precisa ser através de um suplemento em comprimido, em cápsula. A alimentação já nos traz isso. Estimular o uso de canudos para líquido, caso o paciente tenha tido, por exemplo, uma VE e teve sequelas faciais, paralisação dos músculos e dificuldade para deglutir. Então, estimular o uso de canudos para líquido, exercitar a mastigação com mordedor, encher as bochechas de ar, para fortalecer, movimentar aquele músculo, estalar lábios e língua, né? Murchar a bochecha para dentro, colocar a língua para fora da boca e nos cantos da boca. Tudo isso para fazer movimento, gente, para estimular aquele músculo que está paralisado. Fechar os olhos com força e fazer careta. Erguer as sobrancelhas franzindo a testa. Assoprar, se possível, assobiar. Repetir as vogais A, E, I, O, U. Estimular, falar conversando com o paciente, não é? Caso ele tenha algum tipo de paralisia facial ou dificuldade para deglutir. Estabelecer uma rotina para suas atividades, não é? Com horários fixos de dormir, comer, atividade de lazer, para que esse paciente, gente, caso até mesmo ele tenha um problema cognitivo, ele possa entender que toda vez que o sol fica mais baixo, fica mais escurinho, faz tal movimento, é hora de fazer alguma atividade. E aqui, gente, chegamos ao final da nossa disciplina. 1º de outubro é o Dia
Internacional e Nacional da Pessoa Idosa. E foi um prazer estar com vocês. Valeu! Não é? No caso, eita, assim, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau.